Jornal da Globo. Oferecimento Unimed. Só um amigo de verdade está sempre com você. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral notificou agora à noite o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o caso do dossiê contra políticos tucanos. Lula terá 5 dias para apresentar suas explicações e provar que não está envolvido no caso. Pessimistas e otimistas interpretariam um fato como esse de 2 maneiras diferentes e ambas corretas. Por um lado, as instituições funcionam, cumprem seu papel de investigar, garantir o direito de defesa e, quando for o caso, punir os culpados. Por outro, a democracia brasileira ainda precisa chegar ao estágio em que o debate de ideias será uma arma eleitoral mais poderosa do que qualquer dossiê. E veja ainda. O caso dos vampiros. O Ministério Público denuncia 33 pessoas no escândalo de superfaturamento de remédios e hemoderivados. O ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, estão na lista. O caso dos cigarros. A Justiça americana entende que a indústria do tabaco enganou consumidores e abre espaço para ações que podem chegar a 200 bilhões de dólares. Os 7 pecados capitais. Na terceira reportagem da série, o Jornal da Globo investiga a gula dos políticos. Por que tantos governantes insistem em gastar mais do que podem? O Tribunal Superior Eleitoral notificou oficialmente agora à noite o presidente Lula, o ministro da Justiça e os envolvidos no escândalo do dossiê. O presidente Lula tem 5 dias para apresentar a defesa. O presidente do PT, Ricardo Berzoini, e o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, também foram notificados. Assim como Valdebran Padilha e Gedimar Passos, que foram presos com o dinheiro, e o ex-assessor especial da presidência, Freud Godoy. O TSE abriu a investigação depois de acolher representação do PSDB e do PFL. Nesta terça-feira, o coordenador da campanha de Lula, Marco Aurélio Garcia, deve se reunir com o presidente do tribunal, Marco Aurélio Melo. A Polícia Federal já enviou ao TSE tudo o que foi apurado no inquérito. Até agora, não há pistas sobre a origem do dinheiro. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, informou à Polícia Federal que não encontrou operações suspeitas nem saques em espécie das pessoas envolvidas. Se as pessoas sacaram cheques de 90 mil reais, isso não é registrado no COAF. Esses cheques que foram detectados aí de 25 mil, esses pacotes de 25 mil não são detectados porque a lei não manda o COAF investigar. Um dos acusados de negociar o dossiê, Expedito Veloso, deu entrevista ao jornal O Tempo, de Minas Gerais. O ex-diretor do Banco do Brasil disse que a operação foi chefiada pelo ex-analista de risco da campanha do presidente Lula, Jorge Lorenzetti, que agia como interlocutor de Ricardo Berzoini, presidente do PT. O Ministério Público quer investigar se Expedito Veloso se valeu do cargo de diretor do Banco do Brasil para violar o sigilo bancário de adversários políticos. A pessoa pertencia a um sistema de inteligência e ocupava um cargo de proeminência no Banco do Brasil. É possível. Em entrevista a 3 emissoras de rádio, o presidente Lula disse que Berzoini foi o responsável por escolher os envolvidos na compra do dossiê. Você escolhe um companheiro para determinada função. No caso do pessoal que cuidava da pseudo-inteligência da minha campanha, nem fui eu que escolhi, quem escolheu foi o presidente do partido, que era o coordenador da campanha eleitoral. Lula, que já tinha se referido à Operação Dossiê como uma imbecilidade, voltou a fazer críticas fortes aos envolvidos. O que eu quero saber não é apenas de onde veio o dinheiro. Eu quero saber quem é que montou a engenharia política para essa barbárie que foi feita. Veja, porque se um bando de aloprados resolveram comprar um dossiê, é porque alguém vendeu para eles que esse dossiê deve ter coisas do Arco da Velha. O presidente do PT, Ricardo Berzoini, declarou por meio de assessores que, abre aspas, se o presidente da República assim falou, está falado, fecha aspas.
E o Banco do Brasil informou que entre julho e setembro, o ex-diretor Expedito Veloso não acessou diretamente nenhuma das contas bancárias de pessoas envolvidas com o dossiê. A oposição começou a semana cobrando esclarecimentos sobre o dossiê. Lula se defendeu num comício agora à noite em Porto Alegre. O presidente Lula participou de um comício agora à noite em Porto Alegre e falou sobre o dossiê. Acusou a imprensa de bater demais porque o caso é com o PT. O candidato petista à reeleição afirmou no palanque que não sabia de nada sobre o escândalo. Para que uma campanha como a minha precisava de dossiê? Como é que eu vou saber que um companheiro que está no meio de vocês está pensando em fazer alguma coisa? Como é que eu vou saber? Qual é o poder de mágica que eu tenho? Nenhum. Heloísa Helena, do PSOL, esteve agora à noite em São Paulo. Antes foi a Minas. Visitou as universidades de Contagem e de Belo Horizonte. Fez carreata e disse que chegará ao segundo turno e comentou a declaração do presidente Lula de que foi traído como Jesus Cristo. São sempre declarações tristes, né, pelo cinismo. E se comparar com Jesus é demais, né? As declarações sempre cínicas, dissimuladas, se vinculando a personalidades históricas e agora até a Jesus Cristo realmente são muito constrangedoras. Cristóvão Buarque, do PDT, participou de um debate em São Paulo. Depois, em Brasília, fez carreata. Ele comentou a entrevista em que o presidente chamou de aloprados participantes da Operação Dossiê e citou o ex-chefe da campanha, o presidente do PT, Ricardo Berzoini. Eu não tenho prova para dizer que foi o Lula que mandou. Agora, o Berzoini seria tão irresponsável para fazer isso, sem ao menos consultar o presidente. Se foi, é de uma irresponsabilidade doentia. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, participou de um comício em São Paulo. Ele cobrou agilidade e transparência na apuração do escândalo do dossiê. No palanque, ao lado de outros tucanos, Alckmin disse que Lula é chefe e sócio daqueles que chama de aloprados. O que falta ao governo Lula são princípios e valores, e isso não tem conserto. Esse pessoal que ele disse que era aloprado são sócios dele. O governo anunciou nesta segunda-feira um corte de 1 bilhão e 600 milhões de reais no orçamento deste ano. O objetivo da redução nos gastos e investimentos é cumprir a meta de superávit primário de 4,25% do PIB. O superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. Nem sempre a noção de que os governos precisam economizar para pagar seus compromissos esteve presente na cultura política brasileira. Na terceira reportagem da série Os 7 Pecados Capitais na Política, o cientista político Fernando Abrúcio fala sobre a gula. É o vício dos governantes que prometem demais e deixam a conta para o cidadão pagar. Gula, uma pessoa que come demais. Eu sou guloso. Hoje eu comi 2 hot dogs lá no centro, comi aquele churrasco. Acabei de comer, almocei, café da tarde e tô tomando caldo de cana. Come a mais do que precisa. Eu sou guloso. Um buffet de comida por quilo é o paraíso do guloso. Tanta comida diferente ao alcance dos olhos, do nariz. Quibe, frango, casquinha de siri, camarão. Se a gula é comer mais do que se pode, a gula do político é querer fazer mais do que ele efetivamente pode. Político? Prometem que melhora a escola, emprego, promete saúde, a segurança e educação, moradia. Fazem nada. Prometer é fácil, só que o dinheiro é curto e está quase todo carimbado. A distribuição dos recursos federais, por exemplo, é assim. Metade do orçamento é para pagar aposentados e pensionistas. 22% vão para a saúde e o salário de servidores. Também há os gastos assistenciais em educação, segurança e reforma agrária. 6% são usados em gastos de manutenção, que incluem aluguel e até o cafezinho dos poderes judiciário e legislativo. Sobram 3% para o Estado investir, gastar em estradas, construção de hospitais, presídios, escolas e até comprar navios de guerra.
Antigamente, os governos tinham um truque para driblar o orçamento curto. Era só fabricar mais dinheiro. Mas como todo truque, o efeito durava pouco. A farra da impressão de dinheiro, em vez de resolver, servia para iludir e criava inflação. Se você comer demais, amanhã você tem uma indigestão. Quando o governo gasta demais hoje e emite moeda, o trabalhador perde poder de compra amanhã e sofre. Ele paga a conta amanhã para sustentar o prazer imediato do governo hoje. Há 12 anos, o Brasil aprendeu a conviver com a estabilidade econômica. E sem poder imprimir dinheiro, não dá para fazer tudo. É preciso escolher prioridades. Este é o Instituto do Coração em São Paulo, o melhor hospital da América Latina no tratamento de doenças cardíacas. Se você acha que num lugar que cuida de algo tão importante como o coração, os médicos podem gastar à vontade, enganou-se. Nem aqui o orçamento pode ficar no vermelho. Aquelas planilhas que estavam em cima da minha mesa são o real custo do atendimento de tal tipo de cirurgia, quanto ressarciu, quanto deu de prejuízo. Mas as cirurgias, como pontes de safena e transplante, são medidas extremas. Antes, os médicos tentam prevenir as doenças cardíacas, convencendo o paciente a mudar os hábitos alimentares. Meu prato preferido é um franguinho à milanesa. O médico pediu para mim fazer um regime, mas só que o regime que ele me pediu é para parar com tudo e eu não consigo. Falta disciplina aos gulosos que não conseguem emagrecer e aos políticos que gastam demais. Na política, o remédio foi a aprovação, há 6 anos, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que passou a controlar as contas públicas de forma mais rígida. O professor Raul Veloso conhece a fundo as contas do Brasil, onde estão os excessos e as tentações do cardápio político. Olha, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que foi feita em maio de 2000, especialmente voltada para controlar os governos estaduais e municipais que até então vinham gastando muito acima das suas possibilidades. E o que ela fez foi colocar uma espécie de uma espada no pescoço dos gestores financeiros dessas entidades. Em outras palavras, não pode gastar mais do que efetivamente eles têm nas mãos para gastar. Estamos em Embu-Guaçu, um pequeno município na região metropolitana de São Paulo. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, a prefeitura gastava 80% de tudo que arrecadava com a folha de pagamento. Como a lei determina que o gasto máximo deve ser de 54%, o novo prefeito foi obrigado a economizar. Tivemos que fazer demissões, principalmente os cargos de confiança. Com o dinheiro que sobrou, a prefeitura comprou e mantém 12 ônibus para o transporte escolar. E a dieta forçada trouxe ainda outros benefícios. Essa unidade a gente conseguiu ampliar para 12 consultórios, criamos uma sala para fisioterapia, não é pouco dinheiro. Como sair dessa visão da gula e que atrai o eleitor? Eu acho que a única forma é a gente confiar que as experiências fracassadas do passado estejam hoje marcadas na cabeça dos eleitores, que de tal forma, quando ele vir um político chegar na televisão e prometer mundos e fundos que vai fazer isso e aquilo, ele simplesmente pensar, esse cara está me enganando. Não se pode se responsabilizar pelo que eu me falo em 3 situações: bêbado, apaixonado e em cima do palanque. Mês que vem já está resolvido, tomei a posição, vou entrar na academia para emagrecer. A responsabilidade fiscal tem um longo caminho a percorrer no Brasil. 2 medidas são prioritárias para melhorar a qualidade do gasto público. Primeira, o governo deve se pautar por metas e indicadores.
Só assim saberemos se o gasto público foi realmente bem feito. Segunda, o orçamento deve ser equilibrado. As contas públicas são pagas pelos contribuintes. Lembre-se disto, o almoço dos políticos não é grátis. Amanhã é a vez do pecado da ira. Será que a relação entre governo e oposição tem que ser sempre tão ruim? Daqui a pouco você vai conhecer os colecionadores de jingles eleitorais. Antes, no próximo bloco, a indústria americana de tabaco sofre derrota na justiça que pode custar centenas de bilhões de dólares. Criança, todo Itaú, cuidando do futuro. Um grupo de caçadores já se mobilizou para capturar este monstro que invadiu a cidade. Eu vou aniquilar esse monstro! The Adventure. A vida na cidade é uma aventura. Leia na Gazeta do Povo desta terça. Passageiros do voo Buenos Aires-Curitiba têm bagagens abertas e pertences furtados. Sociedade condena a tentativa da coligação eleitoral de quebrar sigilo telefônico de jornalistas. Curitiba terá o primeiro hospital para idosos do Brasil. Atlético já está em Buenos Aires para enfrentar o River Plate. Procure a sua Gazeta do Povo na banca mais próxima. Chegou, Guaraná Quati Zero. Agora você vai ter 0 açúcar e 0. Guaraná Quati Zero. Chegou? Pega logo. Gigantes da indústria do cigarro dos Estados Unidos são acusados pela justiça americana de ter enganado os consumidores durante anos. E agora podem ter que pagar por isso. Quando os primeiros cigarros light chegaram ao mercado 30 anos atrás, os fabricantes tinham 2 alvos: o público feminino e consumidores preocupados com a saúde. Acabava de ser comprovada a relação entre o fumo e o câncer de pulmão. O tiro foi certeiro. Os cigarros de baixos teores de nicotina conquistaram 45% dos fumantes, mas agora foram parar nos tribunais. Nesta segunda-feira, uma decisão da Justiça Federal em Nova York ampliou a todos os fumantes americanos o direito de se juntar ao maior desses processos, o que afirma que a indústria do tabaco mentiu ao dizer aos consumidores que cigarros light eram mais seguros que os convencionais. Os advogados pedem até 200 bilhões de dólares em indenizações, mas estima-se que o prejuízo da indústria possa chegar a $500 bilhão, já que outros fumantes podem agora se juntar à ação. Na Bolsa de Nova York, as ações dos fabricantes tiveram quedas expressivas de até 6%. 41 estados americanos já aprovaram algum tipo de lei com restrições ao tabaco. Mais de 400 cidades se consideram completamente livres de cigarro. Aqui em Nova York, por exemplo, só se fuma na rua. Nos restaurantes e bares já nem existe mais a famosa área de fumantes. E o flagrante custa $2.000 ao estabelecimento. Mas nem toda essa avalanche de leis fez melhorar a conturbada relação entre fabricantes e consumidores. Depois de seguidas derrotas nos estados, a indústria passou a obter vitórias na justiça, em processos movidos por consumidores que reclamavam danos à saúde. Por isso, os advogados mudaram de estratégia. Agora pedem indenizações por supostas mentiras dos fabricantes.
O ex-presidente Bill Clinton bateu boca com o entrevistador de uma rede de TV americana que lhe perguntou por que ele tinha falhado na caçada ao terrorista Osama Bin Laden. Clinton disse que depois de um ataque da Al-Qaeda a um navio de guerra americano em 2000, ordenou à CIA que matasse Bin Laden. Não fiz o suficiente porque eu não o peguei, mas pelo menos tentei. Esta é a diferença entre mim e alguns. Nervoso, o ex-presidente acusou o jornalista de fazer o que chamou de jogo sujo dos conservadores. Quero saber a quantas pessoas do governo Bush você fez essas perguntas. O senhor não tem assistido a nossa emissora, disse o entrevistador. Eu não acredito que você perguntou, rebateu Clinton de forma irônica. Não perca no próximo bloco a máfia dos vampiros.